Posso te fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que você ficou sozinho numa sala, sem pegar o celular? Pensa bem, não vale contar o banho, nem o momento antes de dormir, quando você jura que vai só checar uma coisa rápida. Eu tentei fazer esse teste comigo mesmo semana passada. Durei 4 minutos. E o pior não foi isso. O pior foi o que eu senti no quarto minuto. Um desconforto que eu não sabia nomear. Uma vontade quase física de preencher o silêncio, como se ficar sozinho só com meus próprios pensamentos fosse perigoso. E aí eu comecei a me perguntar, desde quando isso virou perigoso? Em 2011, um pesquisador chamado Sherry Turkle escreveu uma frase que não saiu da minha cabeça desde que eu li. Ela disse que estamos juntos sozinhos, cercados de gente, cercados de conexão, e ainda assim, mais isolados do que qualquer geração antes de nós. Isso não faz sentido, né? Nunca tivemos tanta gente a um toque de distância. Grupos de WhatsApp, stories, curtidas, comentários. Como alguém pode se sentir sozinho no meio de tudo isso? Foi aí que eu encontrei uma pista. Em 2018, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia fizeram um experimento simples. Eles pegaram um grupo de estudantes e dividiram em dois. Um grupo usou redes sociais normalmente, sem restrição. O outro limitou o uso a 30 minutos por dia, no total, somando todos os aplicativos. Só 3 semanas depois, os resultados já mostravam uma diferença mensurável nos níveis de solidão e sintomas depressivos entre os dois grupos. 30 minutos. Só isso já bastou para mudar como essas pessoas se sentiam sobre a própria vida. Mas por quê? O que está acontecendo exatamente quando a gente rola o feed? Aqui está a parte estranha. As redes sociais não foram desenhadas para nos conectar. Foram desenhadas para nos manter olhando. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Um ex-executivo do Facebook, Shamat Palihapitiya, admitiu publicamente que os loops de feedback que ele ajudou a construir, curtidas, comentários, notificações, estão destruindo a forma como a sociedade funciona. Ele disse que nenhum pai deixaria os próprios filhos usarem aquilo. Pensa no peso dessa frase. A pessoa que ajudou a construir a máquina não deixa os filhos dela chegarem perto. Mas eu ainda não tinha respondido à pergunta principal. Como um app que promete conexão consegue na prática produzir solidão? Foi aí que eu entendi uma coisa que mudou como eu vejo minha própria rotina. O algoritmo não está tentando te conectar com pessoas. Ele está tentando prever o que vai te manter ali por mais um minuto. E adivinha o que funciona melhor para isso? Não é alegria, não é conexão genuína, é comparação, é inveja, é a sensação de que a vida dos outros é mais interessante que a sua. Porque isso, especificamente isso, é o que faz seu polegar continuar descendo a tela. Você já reparou que depois de 30 minutos rolando o feed, você raramente se sente melhor? Você se sente vazio, como se tivesse comido um pacote inteiro de bolacha e ainda estivesse com fome. Esse vazio tem nome, chama-se comparação social ascendente. É o cérebro comparando sua vida real, com suas contas para pagar, sua bagunça, seus dias comuns, com os melhores momentos editados da vida de outra pessoa. E o algoritmo sabe disso. Ele aprendeu, com bilhões de interações, que esse tipo de conteúdo prende mais atenção do que conteúdo genuinamente feliz. Então ele te entrega mais disso. Não porque quer te machucar, mas porque para ele, sua atenção é o produto, não o seu bem-estar. Aqui é onde a história fica ainda mais estranha. Porque isso não é só sobre redes sociais, é sobre o que está vindo depois. Você já conversou com alguma inteligência artificial sobre algo pessoal? Não sobre trabalho, não sobre uma dúvida qualquer, sobre algo que você não contaria para ninguém. Se já fez isso, você não está sozinho. Estudos recentes mostram um crescimento acelerado no uso de chatbots como companhia emocional, pessoas conversando com IA sobre solidão, ansiedade, relacionamentos. E olha, eu entendo, uma IA nunca te julga, nunca está cansada de te ouvir,
Nunca tem um dia ruim que faça ela te tratar mal. Ela está sempre disponível, sempre paciente, sempre concordando ou quase. Mas espera, se ela nunca te desafia, nunca discorda de verdade, nunca tem as próprias necessidades, isso ainda é uma relação? Aqui está o mistério real por trás de tudo isso. A gente não está ficando sozinho porque falta tecnologia de conexão. A gente está ficando sozinho porque encontramos uma versão de conexão fácil demais. Sem atrito, sem risco, sem o desconforto de discordar com alguém, de esperar uma resposta, de ser chato às vezes, de ser chato para alguém e continuar sendo amado mesmo assim. O filósofo Martin Buber, décadas antes da internet existir, já tinha percebido algo parecido. Ele dizia que existem dois tipos de relação. Uma ele chamava de eu-isso, quando tratamos o outro como uma ferramenta, um objeto que serve para alguma coisa. E outra ele chamava de eu-tu, quando encontramos o outro como ele realmente é, inteiro, imprevisível, real. Um feed de rede social é puro eu-isso. Um chatbot que concorda com tudo também é. E o problema é que quanto mais a gente pratica relações eu-isso, mais difícil fica tolerar as relações eu-tu, que são bagunçadas, imperfeitas e exigem trabalho. Deixa eu te contar sobre uma pessoa, ela se chama Ana. Não é o nome real, mas a história é real, contada por um pesquisador de psicologia digital em 2023. Ana tinha 23 anos, passava em média 6 horas por dia entre redes sociais e conversas com um assistente de IA. Ela dizia que se sentia compreendida pela IA de um jeito que raramente sentia com pessoas reais. Mas ao mesmo tempo, ela relatava um aumento constante de ansiedade social. Cada vez mais difícil marcar um café com uma amiga. Cada vez mais fácil cancelar de última hora. Ela não estava evitando conexão. Ela estava trocando a conexão difícil pela conexão fácil. E devagar, esquecendo como fazer a difícil. Isso me leva de volta para a pergunta do início. Por que 4 minutos sozinho parecem perigosos? Talvez porque a gente perdeu a prática, a solidão, aquela de verdade, a que você sente parado, sem estímulo, só com seus pensamentos, não é o problema. Ela sempre existiu, sempre fez parte de ser humano. O problema é que agora temos uma saída sempre disponível. E toda vez que escolhemos a saída fácil, perdemos um pouco da capacidade de atravessar o desconforto sozinhos. O algoritmo não trancou a porta. Ele só deixou um atalho tão convidativo que quase ninguém escolhe o caminho difícil. Então, o que fazer com isso? Eu não vou te dizer para deletar todos os seus apps, isso seria fácil demais e, sejamos honestos, você provavelmente não faria. Mas talvez a pergunta não seja como eliminar a tecnologia. Talvez seja quais momentos de desconforto eu tenho evitado ultimamente. Trocando por um scroll, uma ligação que eu deveria ter feito, um silêncio que eu preenchi sem precisar, uma conversa difícil que eu adiei conversando com uma tela em vez de uma pessoa. Ana, aquela pesquisa que eu te contei teve um desfecho interessante. Ela decidiu, por um mês, marcar pelo menos um encontro presencial por semana, sem cancelar. No início foi desconfortável. Ela relatou ansiedade antes de cada encontro, mas, ao final do mês, algo mudou. Ela disse que voltou a sentir algo que tinha esquecido como era, estar completamente presente com outra pessoa, sem a opção de sair quando ficasse difícil. Não era mais fácil, mas era real. Talvez a pergunta que fica não seja: a IA está nos deixando sozinhos? Talvez a pergunta certa seja: nós estamos deixando a IA nos ensinar o que é mais fácil evitar? Porque, no fim, o algoritmo não decide sozinho, ele aprende com a gente. Cada vez que escolhemos o scroll no lugar da ligação, estamos ensinando para ele e para nós mesmos que esse é o caminho certo. Então, da próxima vez que você sentir aquele desconforto, os 4 minutos sozinho, o silêncio antes de mandar mensagem para alguém, a vontade de abrir o feed só para não sentir,
Talvez essa seja exatamente a hora de não abrir, só para ver o que acontece depois.